Depois tem alguns, após a ceia, com alguns acontecimentos para nós fazermos aqui nessa noite. Aleluia. Então, abra comigo lá em Efésios, no capítulo 4, por gentileza, versículo 11. Efésios, capítulo 4, o versículo 11. Efésios, capítulo 4, o versículo 11. Aleluia. O diácono Tiago Miller, aumenta esse ventilador, aí ele faz menos barulho, por gentileza. Ele tá ruim? Então acho melhor, desliga ele. Deu pau de novo? Aleluias. Se conseguir desligar, se não, Efésios 4, versículo 11. Nós vamos retomar, irmãos, aquele raciocínio a respeito dos dons espirituais, chamados dons de ministério. Nós, na última vez que falamos a respeito disso, nós demos uma introdução a respeito dos dons ministeriais. Deixa eu ver se os irmãos se lembram. Os dons ministeriais são, vou dar 3 opções. Os dons ministeriais são 5. Opção A. Os dons ministeriais são 2.500. Opção B. Ou os dons ministeriais são 1 milhão. Opção C. A, B ou C? O que os irmãos acham? A. Os dons ministeriais são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 dons ministeriais que a Bíblia nos revela aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então eu vou ler o texto, o presbítero Adriano coloca aqui por gentileza. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí ele vai nos versículos seguintes, nós já falamos um pouco sobre isso da outra vez, dar os motivos, os porquês dos 5 dons ministeriais terem sido estabelecidos por Jesus para a igreja, para o corpo de Cristo. A obra de Deus, irmãos, ela faz parte da vida cristã. Então, quando nós falamos sobre o assunto igreja, ou quando nós falamos sobre o assunto cristianismo, não tem como tirarmos isso, por exemplo, esses 5 dons e ministérios. O ser cristão envolve nós nos envolvermos com o reino de Deus. Algumas religiões não cristãs ensinam o que elas quiserem, mas no cristianismo, e o cristianismo nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, as escrituras sagradas como regra, como padrão. No cristianismo, aceitar Jesus, se tornar um cristão é igual me envolver com o reino de Deus, é me colocar à disposição do serviço de Deus. Então é o normal na vida cristã, cada um de nós desempenharmos algo para a glória de Deus, independente do que seja. Nós já falamos aqui outras vezes, não é novo, é repetitivo. Se nós fôssemos compararmos o reino de Deus ou a obra de Deus com o futebol, nós diríamos que seria parecido com um time de futebol, onde cada um dos 11 jogadores tem uma posição no time, uma função naquele time. O goleiro tem uma função, o zagueiro tem uma função, o chamado meio de campo, o atacante, etc. Assim, na obra de Deus, cada um de nós temos uma posição. É lógico que ao longo da caminhada cristã, nós vamos descobrindo qual a função, qual a posição, qual a área de atuação que Jesus quer que eu exerça. E aí eu descobrindo, eu vou me capacitar, vou buscar graça em Deus e vou procurar desempenhar aquela função da melhor maneira possível. Não existe maior ou menor.
No mundo dos homens, os homens, seres humanos, eles gostam de classificar as coisas como maior, como menor, como mais importante, como menos importante. O mundo dos homens. 15 de Piracicaba, um time de futebol, diríamos que seria algo pequeno. União Barbarense, lá da minha cidade, Santa Bárbara, diriam que é um time pequeno. Ponte Preta, Guarani, diriam que é um time pequeno. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, já diriam que é um time grande. Então nós, seres humanos, classificamos como maior, como menor. O Brasil maior que o Paraguai, a China maior que o Brasil e assim por diante. Mas no reino de Deus, quando se refere às funções que nós iremos desempenhar a serviço de Deus, não tem maior ou menor, nem mais importante ou menos importante. O importante é que cada um de nós estejamos funcionando na posição que Deus quer que nós funcionemos. Embora os homens, repetindo, gostam de rotular as coisas como maior ou menor, menos ou mais, Deus não. Para Deus, não importa se eu estou desempenhando uma função que entendem como grande os homens, ou se eu estou desempenhando uma função que os homens entendem como pequena. Se o que eu estou desempenhando faz parte do que Deus gostaria que eu desempenhasse, para Deus o valor é igual, o tamanho é o mesmo. Então é bom nós entendermos isso, para nós não cairmos nesse engano de acharmos que de repente eu estou fazendo algo para a glória de Deus, mas como os homens acham que aquilo é pequeno, eu desisto de continuar fazendo ou começo a me sentir inferior. Não importa. O que eu estou fazendo, pegar um copo de água, é o que Deus quer que eu faça, é tão valioso quanto. Então o presbítero Roberto vai comandar uma adoração, o Juninho, a equipe de louvor aqui da igreja, eles vão comandar um movimento de oração no estádio de futebol lotado. Então eles estão agendados, a televisão irá filmar, vai ser transmitido pelo YouTube para toda a terra. Naquele estádio 100 mil pessoas estarão presentes. E o Joãozinho, junto com a Joaninha, vão estar comandando uma adoração lá na garagem de uma casa, aonde 4 pessoas apenas estão presentes e nem no YouTube está sendo transmitido. Nós diríamos que o que eles estão fazendo no estádio de futebol é mais importante. Nós homens, não Deus. Deus enxergaria tanto o estádio quanto aquela garagem com 4 pessoas, se em ambos os ambientes está de fato sendo liberado a adoração a Deus, Deus enxergará aquilo no mesmo tamanho, no mesmo valor, sem maior ou menor, sem mais ou sem menos. Importante nós entendermos isso para não acharmos e não abandonarmos o que Deus nos chamou para fazermos por conta do que os homens dizem ou não dizem, se os homens aplaudem ou não aplaudem, se os homens veem ou não veem, se os homens reconhecem ou não reconhecem. Isso é secundário, irmãos. Se acontecer, ok, faz parte, mas o importante é que eu tenha aquela convicção de que eu estou fazendo, de que eu estou desempenhando, que eu estou atuando em uma posição que Deus de fato gostaria e quer que eu atue em nome de Jesus. Então esses 5 ministérios não tem o maior ou menor, são 5 dons ministeriais, chamados dons de governo, que Jesus deixou para a igreja, para o corpo de Cristo. Ok, nós vimos a introdução da outra vez. Eu quero hoje falar um pouco no tempo que eu tenho sobre um desses 5, que é o apóstolo. Mas primeiro eu vou falar como era na época da igreja primitiva. Então as primeiras informações que nós veremos aqui tem a ver com aquele momento 2000 anos atrás, conforme está revelado no Novo Testamento, conforme Efésios 4 nós estamos lendo, na época do Pedro, do João, na época do Mateus, do Bartolomeu, do Judas, do Paulo e a galerinha toda ali, os apóstolos
que foram convocados, a princípio 12, depois aquele Judas fez o que fez, acabou perdendo a sua vida, se enforcando, segundo se acredita, e aí ficaram 11, e aí eles resolveram escolher mais um para voltar a ter 12, e o eleito foi um homem chamado Matias. Agora novamente eram 12, e futuramente o próprio Jesus vai em busca de mais um, que se tornou o maior deles, que é um tal de apóstolo Paulo, que se torna no Novo Testamento o homem mais usado e realmente capacitado para realizar o que ele realizou. Então essas primeiras informações têm a ver com esse momento. Então, por exemplo, o significado da palavra apóstolo, irmãos, ela vem do grego apóstolos. Sabe o que significa apóstolo? Enviado ou mensageiro. Então, quando naquela época se falava, ele é o apóstolo Pedro, estava se dizendo, ele é um enviado de Deus, ele é um mensageiro de Deus para enviar uma mensagem para alguém. O apóstolo Paulo e assim todos os demais. Significa que eles tinham uma missão específica. Então, ser um apóstolo naquela época era receber uma missão. Nós vemos isso que Jesus fez. Jesus, a Bíblia diz que passou uma noite em oração, os evangelhos dizem isso. E após Jesus passar uma noite orando, irmãos, uma noite. Jesus não orou 5 minutos, 10, toda uma noite orando. A Bíblia vai dizer que no outro dia Jesus, que já era seguido por muitas pessoas, já tinha um galerão que acompanhava Jesus. Dentre esse galerão, Jesus escolheu 12. Então tinha lá muita gente. Não sabemos quantas pessoas tinham. Era muita gente. As pessoas já eram atraídas a seguirem Jesus. E após uma noite de oração, Jesus escolhe aqueles 12. O Pedro, o Mateus, o João, o Bartolomeu, o Natanael, o Tomé, os 12. E glória a Deus por isso. E esses 12 recebem uma missão de Jesus. Jesus treina eles por 3 anos e meio de perto. É lógico que todos aqueles que seguiam Jesus, de certa forma, bebiam do conhecimento de Jesus, usufruíam da graça que Jesus liberava. Mas para esses 12, Jesus dava uma atenção especial. Tinha alguns momentos que Jesus ficava só com os 12. Tinha alguns segredos, irmãos, algumas informações que Jesus transmitia apenas para os 12. A explicação de parábolas, de algumas parábolas que o povo não entendia, e muitas vezes nem os discípulos apóstolos entendiam, Jesus dava a explicação, traduzia, dublava aquela parábola apenas para os 12. E dos 12, tinha 3 que Jesus dava uma atenção mais especial ainda, que eram Tiago, Pedro e João. E dos 3, Tiago, Pedro e João, tinha um. E parece que Jesus comia um pão de queijo com mais frequência com ele, que era o João. Mas de maneira geral, Jesus gastou 3 anos e meio. Irmãos, não foi o pastor Celso fraquinho, foi Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o dono da sabedoria, o dono do conhecimento, o Criador dos céus e da terra. Ele gastou 3 anos e meio treinando, discipulando, ensinando verdades eternas para aqueles 12 homens, que depois fica 11, como eu disse, depois volta a ser 12, depois se torna 13, e mais alguns outros apóstolos que vão ser mostrados no Novo Testamento. Mas costuma-se dizer mesmo com ênfase os 12 e depois o próprio apóstolo Paulo, que também Jesus escolhe lá na frente. E esses homens recebem essa missão. Qual missão? Ir como missionários, porque ser um missionário é aquele que possui uma missão e que vai executar aquela missão. E a missão que eles recebem é de irem e pregarem o evangelho por toda a terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, como está em Mateus 28, como está em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Então, apóstolo é aquele que é o enviado, é o mensageiro,
é aquele que vai ser enviado em uma missão. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que eles fizeram isso. Eles cumpriram a risca. Quando você vai estudar como cada um desses apóstolos morreram, todos eles, irmãos, morreram do jeito que deveriam morrer. Quando lá em Atos 1:8, você conhece de cor o texto, lá diz assim: vocês receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. E a partir de então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então Jesus estava dizendo a esses apóstolos, a essa rapaziada: logo logo um poder virá sobre vocês. O meu Espírito Santo virá sobre vocês. E quando ele vier, vocês se tornarão minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, em outro lugar geográfico, Judeia, em outro espaço geográfico, Samaria, e em outro espaço geográfico, aos confins da terra. Ao mesmo tempo, esses 4 espaços geográficos seriam ocupados pela mensagem que, através desses mensageiros, desses missionários, desses enviados, desses apóstolos, a mensagem seria liberada. Mas quando disse lá em Atos 8 que eles se tornariam testemunhas de Jesus, o ser testemunha ali significaria: vocês se tornarão os meus mártires. A palavra testemunha, ela significa mártir, ou seja, morrer por amor à causa. Então, quando em Atos 1:8 diz que o poder do Espírito viria, e quando ele viesse, eles se tornariam testemunhas, não é que eles sairiam gritando na rua: Jesus te ama. Pode ser feito isso também, não tem problema nenhum. Mas o ser testemunha ali é: vocês se tornarão os meus mártires, vocês morrerão por amor à causa. E todos eles, irmãos, com exceção do apóstolo João, todos eles foram martirizados. Alguns morreram decapitados, um morreu crucificado de cabeça para baixo, o tal do Pedro. Alguns morreram, arrancaram toda a pele dele, depois o mataram a flechadas. Todos tiveram mortes terríveis. João morreu de velhice, o único que não morreu como mártir. Mas dizem os estudiosos que antes do João ser exilado na ilha de Patmos, a ilha prisão, onde ele recebe a revelação que nós chamamos de Apocalipse, João teria sido o primeiro num ato de tortura, fervido no tacho de óleo fervente. Não morreu, deve ter sofrido um bocado e foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele morreu de velhice. Então eles seguiram à risca aquilo que Jesus havia confiado a eles. Então o apóstolo, a palavra apóstolo é isso. O que é ser um apóstolo naquele momento? Ser um mensageiro, ser um enviado. Não era um supertítulo, não era algo assim que fazia as pessoas: tapete vermelho, olha, o apóstolo está vindo, tapete vermelho para ele pisar, uma água diferenciada para ele. Não, irmãos, são os homens que inventaram. O ser um apóstolo era ser um mensageiro, como nós falamos, morreram pela causa. A própria vida deles foi tirada para cumprirem a missão pelo qual eles foram chamados por Jesus. Ok, todos eles, esses 12, com a Paulo 13, mais um outro que surgiu, todos eles, o seu chamado foi de origem divina. Nenhum deles apareceu assim e falaram assim: olha, eu estou meio sem ter o que fazer, estou aposentado, já cansei de pescar, eu acho que eu vou me tornar apóstolo. Não existia isso. Todos esses que receberam essa incumbência de serem apóstolos, mensageiros, missionários, enviados, é porque o próprio Deus, o próprio Jesus os chamou e os estabeleceram como apóstolos. Irmãos, todo chamado, seja de apóstolo, de profeta, qualquer um desses 5, todo chamado ele só pode acontecer
se primeiramente acontecer no coração de Deus. Nenhum homem pode ou deveria se autoproclamar alguma coisa. Os homens fazem isso hoje, infelizmente. Os homens, Brasil e mundo afora, acordam um dia e falam assim: olha, eu acho que eu vou me autoproclamar apóstolo. Eu acho que a partir de hoje eu vou declarar que eu sou pastor ou qualquer um dos demais. Não, não pode ser assim. Infelizmente acontece, mas não da parte de Deus. Da parte de Deus, para que eu tenha um chamado, primeiramente, esse chamado tem que ter a sua origem divina. E para aquela época, lembrando, para aquela época, o apóstolo, ele era tido biblicamente como um dos fundamentos da igreja. Presbítero Adriano, por gentileza, o Efésios capítulo 2, o versículo 19 diz assim em diante. Efésios capítulo 2, versículo 19: portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, Paulo falando à igreja de Éfeso, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também nós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando ele diz aqui que a igreja de Éfeso, ela estava alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, qual a leitura correta para aquele momento desse texto? Paulo está dizendo, o apóstolo tinha a ver, quando ele cita apóstolo aqui, ele está se referindo à revelação do Novo Testamento. E quando ele fala profetas, ele está se referindo ao que nós chamaríamos hoje de Antigo Testamento. Porque a classificação do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, ela era ou salmos, profetas e lei, ou muitas vezes apenas profetas. Então, quando se falava profetas, estava se referindo, era uma maneira de se referir a toda a revelação bíblica do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E quando aqui nesse contexto está falando apóstolo, está se referindo a toda a revelação a partir de Jesus do que nós chamaríamos hoje de Novo Testamento. Então Paulo está dizendo, vocês irmãos de Éfeso, e para nós hoje, o fundamento de vocês, o alicerce que vocês têm para crescerem como cristão e como igreja, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do Antigo e do Novo. Ou seja, vocês têm as escrituras sagradas, a palavra de Deus, para se edificarem, se alicerçarem e crescerem cada dia mais diante de Deus em nome de Jesus. Ok. Além disso, para aquele momento, para ser reconhecido como apóstolo, algumas regras tinham que ser obedecidas. Por isso que eu disse, não adiantava alguém acordar de manhã e falar assim, quero ser um apóstolo. Até porque, como eu disse, naquela época, ser um apóstolo era saber que provavelmente ele se tornaria uma testemunha, ou seja, um mártir. Não era o que dava status. Ser um apóstolo era correr o risco, segundo a profecia bíblica, de morrer fisicamente, perder a vida por causa da causa. Hoje, irmãos, os homens bagunçam tudo. Hoje, boa parte do sistema evangélico, não todo, graças a Deus, tem muita gente séria por aí, mas de maneira geral, hoje o nome, o título apóstolo se tornou sinônimo de status, o que não é o correto biblicamente. Para aquela época, ninguém ousaria acordar de manhã e falar assim, vou me declarar apóstolo. Por que ele não faria isso?
porque ele sabia que era correr riscos. Hoje não. Hoje, como eu disse, alguns arraiais, quando fala que o Emengarde é apóstolo, querem esticar tapete vermelho para ele, querem estender um tapete vermelho, querem honrá-lo. Isso são os homens que fizeram, não tem nada a ver com Deus ou com a palavra de Deus. Então, para aquela época, para alguém ser reconhecido como apóstolo, primeiro, essa pessoa tinha que ter sido testemunha ocular do que Jesus fez, tinha que ter andado com Jesus, irmãos, tinha que ter tomado café e comido pão de queijo com ele. Você andou com Jesus nos 3 anos e meio em que ele treinou, discipulou? Você estava no meio? Você estava presente quando ele ressuscitou Lázaro? Você estava presente quando ele curou a mulher do fluxo de sangue? Você estava presente quando ele multiplicou pães e peixes? Tinha que ter sido testemunha ocular, ter visto com os próprios olhos o autor da vida encarnado aqui na terra. Então, irmãos, não era essa festa que muitas vezes virou hoje. Tinham regras. Tinha que ter sido uma testemunha ocular. Aí nessa hora vem uma pergunta na sua mente: mas pastor Celso, Paulo não foi testemunha ocular. Paulo vem depois. Paulo não estava presente quando Jesus ressuscitou Lázaro. Paulo não estava presente quando Jesus multiplicou pães e peixes. Mas um dia em Atos 9, quando o Saulo estava indo para Damasco para perseguir cristãos, quem apareceu para ele, irmãos? Jesus. Então sim, Paulo foi testemunha ocular. Ele viu com os próprios olhos o Deus encarnado. Por isso Paulo tinha a autoridade e preenchia a regra para também ser um apóstolo, porque ele também foi testemunha ocular. Tinha que ter sido testemunha ocular para poder ser considerado apóstolo naquele momento. Eu quero ler um texto aqui, presbítero Adriano, tudo na velocidade máxima, 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Ele está fazendo uma pergunta retórica. Sabemos a resposta. Sim, ele é apóstolo. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? Viu Atos 9. Ele presenciou com os olhos o Senhor Jesus. Se para alguns eu não sou reconhecido como apóstolo, ele falando à igreja de Corinto, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo preenchia esse requisito. Então repito, é uma regra para ser apóstolo naquela época, tinha que ter sido testemunha ocular do Senhor Jesus. Uma outra coisa interessante é que um apóstolo, além de ter sido testemunha ocular de Jesus, quando ativado como apóstolo, ele precisava ser um proclamador, um pregador do evangelho. Pastor Celso, o meu vizinho fala que é apóstolo. Aí você observa se ele foi uma testemunha ocular de Jesus. Não foi, porque ele vive hoje como nós. Ele não viveu 2000 anos atrás. E segundo, se ele é um apóstolo, ele tem que ter frutos na vida dele de alguém que prega o evangelho. Em outras palavras, ele tem que ser ganhador de almas. Irmãos, nenhum ministério é dado por Jesus para status. Nada na obra de Deus nos é concedido ou confiado para que estufemos o peito e façamos que os homens nos sirvam como se nós fôssemos superiores. Não. Todas as funções do corpo de Cristo é para que seja para a glória de Deus e para que sirvamos uns aos outros, para que sejamos servos uns dos outros. Só que hoje em alguns arraiais, quando a pessoa se diz apóstolo, é uma pessoa que fica no seu gabinete, no ar-condicionado,
com 10, exagerando, secretárias para servi-lo, mas iam pregar o evangelho, e realmente se tornar um proclamador da salvação. Apóstolo, além de ter sido testemunha ocular de Jesus, tinha que ser um pregador do evangelho. Presbítero Adriano, por gentileza, o Atos capítulo 2, olha só, irmãos, o versículo 37. Olha o que os apóstolos estavam fazendo, os legítimos, aqueles que de fato eram apóstolos. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Pedro e os apóstolos pregando, olha o que eles perguntaram para eles: o que devemos fazer mediante a pregação de vocês? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu era um apóstolo naquela época, eu tinha que ter visto Jesus, tinha que ter sido testemunho ocular. Eu era um apóstolo naquela época, eu tinha que na prática ser um pregador do evangelho. As pessoas tinham que me ver gastando sola de sapato, gastando saliva, indo até os não salvos, anunciando Jesus Cristo, planando o plano da salvação e assim por diante. Ou seja, ao olharem para mim, os sinais tinham que mostrar: puxa, o Celso é um apóstolo, porque ele é testemunha ocular dos feitos de Jesus, ele presenciou Jesus multiplicando pães e peixes. Puxa, o Celso é um apóstolo, porque o Celso presenciamos que ele é um pregador do evangelho e assim por diante. Mas além disso, irmãos, o apóstolo, para a época, ele tinha que ter autoridade e sinais, ou seja, paralíticos tinham que andar, mortos tinham que ressuscitar, curas extraordinárias tinham que acontecer, se ele realmente fosse um apóstolo. Então note que não era uma coisa de palavra, de status, de falar eu sou. Você é um apóstolo, Celso? Na época, e o Celso falava assim: eu sou um apóstolo. Tudo bem, você é uma testemunha ocular de Jesus, confere. Tudo bem, já presenciamos que você é um pregador do evangelho, confere. Agora queremos ver se você opera milagres, se você já fez algum morto ressuscitar, se você já orou e curas extraordinárias aconteceram. Essas regras tinham que ser preenchidas para que alguém naquele contexto fosse aceito como apóstolo. E nós vemos que todos eles, poderíamos irmos a textos da Bíblia e presenciaríamos que Pedro operou milagres extraordinários, presenciaríamos que o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos 19, que o poder de cura através de Paulo era tão grande que pegava-se lenços com o seu suor, e aqueles lenços, quando eram colocados sobre enfermos, os enfermos eram curados. E se tivesse um possesso de demônio, o bicho ia embora, porque eram apóstolos, eram homens realmente chamados por Jesus para desempenhar a função apostólica. Glória a Deus. Aí, dito tudo isso, além disso, o último ponto, ele não era restrito a uma denominação, até porque naquela época não tinha isso, irmãos. Essa conversa de Igreja Bíblica Nova Aliança, Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Presbiteriana, Igreja Pentecostal, Deus sobe, Deus desce, isso é os homens que inventaram. Naquela época não existiam nomes, não existia a igreja evangélica assim ou assado, era a igreja de Jesus Cristo. Eram pessoas salvas que se reuniam em locais. A igreja tinha uma organização, sim, porque Deus deu graça aos apóstolos de organizarem a igreja. Eles estabeleciam presbíteros, que seriam os pastores, que nós chamaríamos de pastores hoje. Tinha toda uma regra, toda uma organização, ok.
Mas não era como hoje, onde hoje o pastor Celso é pastor de qual igreja? A Igreja Bíblica Nova Aliança. Irmãos, eu tenho autoridade aqui. Eu não tenho autoridade na Assembleia de Deus. Eu não tenho autoridade na Igreja Presbiteriana. O pastor Cícero não tem autoridade na Igreja Universal. Nós, pastores, temos autoridades aqui na Igreja Bíblica Nova Aliança. Aquele pastor tem autoridade lá na denominação que ele pastoreia. Nessa época, nenhum pastor, nenhum ministério, nenhum apóstolo era, irmãos, de uma denominação. Então os apóstolos não pertenciam a o que nós chamaríamos hoje de igreja. Eles eram apóstolos chamados por Jesus para desempenharem e fazerem a missão pela qual eles haviam sido convocados por Deus. E por fim, vem aquela pergunta. Tudo bem, pastor Celso? Eu estou pulando bastante coisa, tá, irmãos? Se o senhor está dizendo que é para aquela época, porque o senhor está dizendo que existiam regras. A primeira regra é que para ser um apóstolo tinha que ter sido testemunha ocular de Jesus. Hoje ninguém foi. Nós estamos 2000 anos depois. Não tem como eu chegar aqui e falar: irmãos, eu sou apóstolo. Eu quero dizer para os irmãos que eu presenciei quando Jesus multiplicou pães e peixes. Vocês iam falar assim: doido. Irmãos, eu nasci em 1975. Como que eu presenciei Jesus multiplicar pães e peixes? Eu presenciei, irmãos? Não. Eu não estava lá 2000 anos atrás. O Juninho não estava lá. O Jonathan não estava lá. Eu hoje, que eu saiba, eu não sou uma pessoa dotada por Jesus para ressuscitar mortos. Não é a minha área de atuação. Tem muitas pessoas hoje que são. Mas de maneira geral vem aquela pergunta: então, existem apóstolos ainda hoje? Porque pelo que o senhor está dizendo, era algo mais restrito àquela época. Porque a primeira regra hoje é impossível de ser preenchida. Ninguém hoje pode dizer que foi testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Hoje, irmãos, na igreja evangélica atual, existem aí pelo menos 3 aceitações. Existe aqueles que entendem que não. Hoje é zero chance de existir ministério apostólico, zero. Aqueles que defendem isso, que hoje não existe apóstolo, que o apóstolo realmente foi um dom ministerial restrito para aquele momento, 2000 anos atrás, e que com a morte dos apóstolos originais, incluindo Paulo, teria cessado a atuação desse dom ministerial chamado apóstolo. Tem quem defenda isso, ok. Tem uma segunda linha que entende que sim, hoje existe o ministério apostólico e que ele é grandão, e que aquele que se diz apóstolo tem que se curvar para ele, tem que ir exagerando, beijar a mão dele porque ele é o cara. Tem quem defenda isso. E tem uma terceira opção, que é a que nós entendemos. Pastor, a Igreja Bíblica Nova Aliança entende que hoje continua tendo o ministério apostólico? Sim, mas não como os apóstolos originais. Então, o que nós entenderíamos que hoje é apóstolo, e é a terceira possibilidade que muitos entendem também, o que nós chamaríamos hoje de missionário. Então nós entendemos que hoje alguém que tem um ministério apostólico, primeiro, ele não precisa ter esse título. Nós não precisamos chamar ele aqui e falar: olha, a partir de hoje o presbítero Adriano está sendo ordenado apóstolo. E aí todos se curvam perante ele, porque ele agora é o mega dos megas. Não. O nosso entendimento, com de muitos, não todos, porém muitos, é que o apóstolo hoje é aquela pessoa que recebe uma vocação no termo correto da palavra apóstolo. Lembra que no início eu falei que a palavra apóstolo significa mensageiro, enviado, aquele que é enviado em uma missão. Aquele missionário que nós ofertamos todos os meses, o chamado missionário Paulo Brito. Vocês não conhecem ele pessoalmente, eu conheço. Ele está pelo menos 15 ou 20 anos na Tanzânia, na África. Aquele homem é um apóstolo.
estabelecendo igrejas na África, indo a vilarejos, indo a aldeias, fazendo e acontecendo, mas não necessariamente ele foi ungido como apóstolo. Qual o título que ele carrega? Missionário. É o missionário Paulo Brito. Prega, ora, paralíticos são curados, igrejas são estabelecidas, igreja debaixo da árvore, igreja na beira do rio, igreja no meio da floresta, igreja em salão como esse. Então essa é a terceira possibilidade, como muitos nós aceitamos. Sim, existe hoje o ministério apostólico nesse contexto, pessoas que são chamadas para serem missionárias. O missionário não é um pastor local. O missionário vai, fica aí um tempo numa nação, daqui a pouco ele migra para outra, daqui a pouco ele está no outro país. Nós conhecemos um casal em 2006, e na época era um casal e uma criancinha, que talvez tivesse 1 ano de idade ou um pouco mais. E eles estavam se preparando para ir ao local mais difícil da Índia, que é a cidade de Varanasi, que é onde fica o rio Ganges, onde fica todo aquele ritual da religião hindu, onde a vaca é Deus, o macaco é Deus, o rato é Deus, a árvore é Deus, o elefante é Deus. E quando se perguntou para essa mulher, você, seu marido e sua bebezinha estão indo para esse local? A perseguição não é como o Brasil livre, correm o risco de serem mortos, presos, torturados, não terão a mesma qualidade de vida que tem no Brasil. Vocês não têm medo de ir e levar a sua bebezinha? A resposta dela para quem perguntou foi: é um prazer, é uma honra fazermos isso, porque eles têm um chamado missionário /apostólico. Como eles, tem muitos por aí, irmãos. Aqueles que vão lá para os ribeirinhos do Amazônia. Irmão, se eu ver um sapo, eu saio correndo. Mas eles vão. E vão para locais que nós talvez, só de pensarmos em irmos já. Porque nós, irmãos, somos urbanos. Se tem um mosquitinho em casa, já dá crise. Se você vai dormir e tem uma baratinha passando, você já, ai meu Deus do céu, uma barata. Eles vão, irmãos. E por que eles vão? Porque há um chamado missionário /apostólico. Esse nós aceitamos como apóstolo. Mas não aquele que chega na porta da igreja com um carro de $1 milhão, relógio no braço que custou R$800 mil cada relógio, entra no seu gabinete com ar-condicionado, com 3 pessoas para servir, e nunca cruzou a fronteira nem do Paraguai, irmãos. Não, isso não é apóstolo. Apóstolo é missionário, é aquele que, Deus, é para onde? Yes, sir, eis-me aqui. E aí vai. Muitas vezes abandona no Brasil um mega salário. Quantos irmãos, quando são ativados para o chamado apostólico missionário, são CEOs de empresa. O cara ganha 50 mil, 60 mil, 100 mil numa empresa, mas Jesus fala, é agora. Pede a conta, conversa com a sua igreja, porque você vai ser enviado lá para as Conchinchinas do Sul. Seu padrão de vida vai, lá embaixo. E quantos vão? Porque são apóstolos, porque possuem um chamado apostólico. Aí sim, irmão. Então nós entendemos que hoje continua existindo apóstolos. Pode ser que aqui tenha apóstolos, mas não é para chegar com um carro de $1 milhão na porta da igreja, não. É para ir quando Jesus convocar, quando Jesus ativar, quando Jesus chamar. Aí vai, e aí vai dizer como essa mãe falou: para nós é uma honra, para nós é um prazer. Só um doido chamado para realmente falar isso.
Então, em resumo, irmãos, esse é o ministério apostólico. Então, no nosso entendimento, continua existindo, mas nesses moldes de pessoas que realmente são chamadas e comissionadas por Jesus para irem, e a obra de Deus necessita desses apóstolos. Irmãos, alguém tem que ir lá na Somália, alguém tem que adentrar a Coreia do Norte, alguém tem que adentrar a China para pregar o Evangelho. Irmãos, alguém tem que ir no Irã falar do Evangelho, alguém tem que ir na faixa de Gaza. Não é Paris, Paris é menos difícil, não é Nova York, Nova York é menos difícil, não é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é menos difícil. Mas existem locais da terra, irmãos, que necessitam de homens e mulheres que vão lá dar muitas vezes uma vida para que o Evangelho chegue para aqueles que, como nós, necessitam serem salvos para a glória de Deus. Esses, no nosso entendimento, são chamados ao ministério apostólico, o que nós rotulamos de missionários. Quem sabe, repito, embora depois do que eu falei talvez ninguém levante a mão, quem sabe existam apóstolos no nosso meio e apostilas, homens e mulheres que irão e que serão ativados por Deus para o chamado apostólico. Amém? Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos. Muito obrigado por essa palavra em nome de Jesus. Eu já vou avisando, irmãos, que talvez hoje nós passaremos uns minutinhos, tá bom? Então nos perdoe, não é todo domingo, mas se a gente terminar o culto uns segundinhos mais tarde hoje, fiquem bravos conosco não, tá bom? Tenha misericórdia de nós. Coral, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Gostaria de chamar aqui o grupo de mulheres aqui, Coral Maranata, em nome de Jesus. Seu Fran, lá no fundo, apaga a luz aqui para mim, por favor. Eu gostaria de convidar a igreja também para ficar em pé, para que nós possamos adorar e louvar o Senhor juntamente com o coral.
nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 11. O Vitor desafiou nós ali a formarmos um coral de homens. Aí ele se candidatou a ser o regente. Pastora Lucélio. Irmãos, somos top o desafio aí, Jonathan. Esses homens de vozes, glória a Deus. Marião, só homem afinado, uma bênção. Quem sabe, vamos crer. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23. Os irmãos conhecem o texto. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que nós fazemos isso todos os meses. Nós estamos anunciando a obra de Cristo na cruz através da ceia até o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino, o chamado milênio, aqui na terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pedir para os diáconos que irão nos ajudar aqui hoje. Quem será? Aleluia. É o casal Miller? Tiago e a Érica. Glória a Deus. Nós temos o pão, que representa o corpo, irmãos, de Jesus, e também temos os cálices de suco, que representa o sangue de Jesus, né? Tanto o corpo quanto o sangue foram ferramentas que Deus usou naquela cruz para prover salvação por todos nós, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este momento. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja nessa noite. Apesar das nossas falhas, dos nossos momentos melhores, não tão melhores assim, nós estamos aqui nessa noite, te amando, te desejando, declarando que tu és o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, declarando que tu és o maravilhoso Deus. Pai, nós te agradecemos pelos pedaços de pães que representam o teu corpo, te agradecemos por esses cálices de suco que representam o teu sangue. Muito obrigado. Nós te agradecemos por isso, que ao bebermos e comermos, possa ser renovado em nós o desejo, a fome de realmente te amarmos, te adorarmos, te desejarmos, de te servirmos cada dia mais. Nós te agradecemos, nós te damos todo o louvor em nome de Jesus. Amém? Pode vir à frente, você pega o pão, o cálice, retorna, e aí nós comeremos e beberemos juntos. Por gentileza, percam a vergonha, venham, glória a Deus. E aí, se porventura você for devolver dízimos e ofertas, fique à vontade ali no gasofilácio. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Te amamos, Deus. Te amamos, Espírito Santo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado. A palavra de Deus diz: comei. Pode comer em nome de Jesus. E tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Deus, por podermos beber em tua presença. Te damos a honra por isso. Está escrito: bebei, beba, em nome de Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Te damos a honra, Jesus. Aleluia. E eu sou livre, eu sou livre, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz
castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Ah, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te adoramos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela graça manifesta. Obrigado pela graça liberada, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós amamos o teu nome. Nós adoramos o teu nome. Ah, nós rendemos a ti adoração, Jesus. Tu és adorado, 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 Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Aleluia, aleluia. Te damos a honra. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Seja curado. Ele verteu o sangue na cruz. Ele levou doenças, enfermidades, o castigo que nos traz a paz e